Os irmãos abram em Tito, capítulo 1, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Quantos aqui nessa noite tem uma promessa de Deus? Levante a mão, dá uma glória a Deus bem forte. E foi fraco. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Dá uma glória a Deus bem forte para Jesus. Amém. Oh glória. Maravilha. Tito, né? Está bem escondidinho ali, perto de 2 Timóteo, né? Depois de 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois em Tito. Glória a Deus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Esse versículo caiu do céu agora aqui, meu Jesus. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha! Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus bem alto para Jesus? Aleluia. Pode tomar assento glorificando o nome do Senhor. Eu já preguei algumas vezes essa mensagem, mas nunca sai igual, sempre sai diferente. Depende da ocasião, depende da necessidade da igreja. O Espírito Santo usa a gente, e qualquer um de nós, né, da forma que a igreja precisa e deve ouvir. Já ouvimos aqui uma palavra abençoada pelo presbítero, né, irmão Roberto, uma palavra de exortação e ao mesmo tempo de edificação. Precisamos mesmo nesses últimos tempos, né, pedir para que Deus não venha endurecer o nosso coração, mas que nossos ouvidos e nossa mente possam estar sempre atento à palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu meditando aqui nesse versículo agora aqui no banco, e juntei ele na mensagem ali que eu estava preparando, eu percebo que as promessas de Deus, elas já existiam antes da fundação do século, como nós lemos ali. E as promessas de Deus, ela veio então a se cumprir através do poder da palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Eu estou falando aqui de Jesus, e quando se fala de Jesus, glorifica o nome dele. Aleluia! E nós percebemos aqui então que as promessas de Deus, elas só se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Para ilustrar ainda este versículo, os irmãos, se quiserem acompanhar, hoje é um culto de ensinamento, terça-feira, né? Abram comigo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 20. Glórias a Deus. Capítulo 1 e o versículo 20. De segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim a palavra de Deus: porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, vírgula, e por ele o amém, vírgula, para a glória de Deus, vírgula, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, para complementar a mensagem pelo presbítero irmão Roberto. Então veja bem, irmãos, quem faz as promessas é Deus, e quem concorda com as promessas preditas por Deus é o Senhor Jesus. Então, ou seja, para que as promessas de Deus, que são mais de 30.000 promessas na Bíblia Sagrada, venham se cumprir na nossa vida,
nós precisamos estar na presença do Filho único do Pai, que é Jesus Cristo. Saiu fora da presença de Jesus, perde as bênçãos da promessa. Se arrepende, se humilha, confessa e volta para Jesus, as promessas então permanecem firmes, inabalável novamente, porque você ouve o perdão de Deus para a sua vida e uma reconciliação. Glória a Deus. Muitas pessoas na igreja, meus irmãos, se desviam, saem dos caminhos do Senhor, porque não sabe esperar o tempo que Deus determinou para que nós recebamos as promessas de Deus. Você já viu pessoas se desviar porque não souberam esperar o tempo de Deus? Pessoas que trocaram de igreja, de ministério, e muitas delas quebraram a cara porque não souberam esperar o tempo de Deus. Muitos que saíram da igreja foram procurar outro ministério, né? Às vezes fundado de qualquer maneira, por causa de cargo, de posição, porque não souberam esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, muitas vezes na nossa vida não é fácil. Esperar no Senhor não é uma tarefa muito fácil. Esperar as promessas de Deus na vida do crente não é fácil. Se nós observarmos a vida de Abraão, por algumas vezes ele quase que fracassou, e algumas vezes por fato de ter dado ouvido à sua mulher Sarai, ele então, pela precipitação e pela ansiedade de obter a promessa do filho Isaac, coabitou com a sua serva Agar e deu à luz a um filho que não era o da promessa, né? Chamado Ismael. E até hoje, por causa da precipitação de um homem que tinha promessa de Deus, um homem que se entregou à ansiedade, até hoje o povo de Israel lá na Palestina paga o preço, porque daí nasceu a nação ismaelita, que hoje são um povo árabe que amarra bomba aí no peito e explode nas praças, nos shoppings, explode aí sem misericórdia, porque dizem eles que quem não é da religião deles então é do diabo, então merece morrer, e se eles morrer junto vão ser mártires, e quando passar para o outro lado vão se casar com 6 ou 7 virgens, assim? 7 virgens, né? Vão se casar com 7 virgens. Então para eles morrer é até um alívio. Então eles não têm medo de morrer, irmãos, e são frios, não têm amor ao próximo, né? Porque um homem uma vez se precipitou pelo fato de Deus ter feito uma promessa e não soube esperar um pouco. Mas as promessas que Deus fez a Abraão, ela veio se cumprir. Você pode glorificar o nome de Jesus? 25 anos, meus irmãos, levou para que Abraão obtesse a promessa predita por Deus, a promessa do filho Isaac. Outra promessa que se cumpre então na vida de Abraão, quando Deus faz a promessa a Abraão e diz: de ti farei uma grande nação. Eu até botei aqui uma observação. Primeira promessa que Deus fez foi do filho Isaac a Abraão. Segundo, de ti vou fazer uma grande nação. Levou 400 anos. Terceiro, vou te levar uma terra que emana leite e mel. Levou 440 anos quando Josué e Caleb entraram na terra prometida. Quarto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, por isso que nós estamos aqui nessa noite. E ela levou, irmãos, 1920 anos esta promessa para se cumprir. Os irmãos abram ali comigo em Gálatas capítulo 3 e o versículo 8. Gálatas capítulo 3 e o versículo 8. Quem achou, pode ler para mim aqui. Fique de pé, por gentileza. Pode ler aqui para mim. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém, irmãos?
Nós somos filhos de Abraão por adoção e fizemos parte dessa promessa: em ti abençoarei todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, dá testemunho do nosso patriarca Abraão. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Primeira coisa, para se cumprir as promessas de Deus na nossa vida, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus e crer que Deus é poderoso e não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para cumprir a sua palavra. Romanos 10:17, que é que diz lá? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, né? Porque essa palavra é vida, essa palavra é viva, né? Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo quer dizer a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e tudo que se fez por intermédio dele se fez, e ele habitou em nosso meio e se fez carne. Então quem é o verbo? É a palavra, é Jesus Cristo de Nazaré. Se você estiver na palavra, meus irmãos, a promessa de Deus se cumpre na tua vida. Aleluia. E outra coisa, como eu estava falando aqui, nós temos que esperar no Senhor o tempo que Deus tem determinado para que se cumpra a promessa de nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. O salmista Davi, em Salmos, ele escreveu um salmo dizendo que os meus tempos, no plural, que são vários tempos, estão nas mãos do Senhor. O teu tempo, irmão, está na mão de Deus. Não venha para cá um médico dizer que tu vai morrer com esta enfermidade, porque tu não vai, se tu crer nesta palavra, nas promessas do Senhor. Não venha para cá um médico dizer que esta enfermidade ela vai contigo até o túmulo, porque se tu crer na palavra nesta noite, tu será liberto no nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa, eu falei aqui sobre ansiedade. Nós devemos lutar contra a ansiedade, irmãos. E não pensa que lutar contra a ansiedade é fácil. E muitas vezes, irmãos, no meio desse período de tempo que Deus determina para a nossa vida, para que nós recebamos a promessa de Deus, vem as perseguições, vem as lutas, vem as invejas, vem às vezes até murmurações, difamações, calúnias. Muitas vezes passamos por estes vales, e é neste vale que Deus muitas vezes nos prepara para que lá na frente viemos receber a promessa e sermos aperfeiçoados por Ele. Estás passando uma prova, meu irmão? Estás sendo caluniado? Estás sendo injuriado, perseguido? Estás sendo maltratado? Estás sendo muitas vezes incompreendido? É Deus que está te aperfeiçoando para ali na frente te dar algo melhor. Aleluia. Está passando luta no teu lar? É porque Deus quer aperfeiçoar a você e a sua família. Quem sabe Deus quer te usar para ali na frente ajudar uma família ou um casal que está passando pelo mesmo problema que você está passando. Não é mesmo? Muitas vezes não entendemos a prova e não aceitamos, e acabamos nos esfriando na fé, acabamos deixando da igreja, acabamos abandonando a igreja, porque não entendemos o que se passa com a nossa vida. Parece que olhamos às vezes para a vida de um ímpio que mora ao lado da nossa casa. Puxa, olha só, parece que está tudo bem com eles, tem tudo de bom e do melhor, ando sempre rindo na rua, brincando, o pai brincando com os filhos, parece que está tudo bem ali, e comigo parece que a minha vida virou um inferno, não é mesmo? Muitas vezes dizemos isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta esperança. E eu tenho um versículo aqui que me chamou muita atenção essa tarde. Eu estava meditando nesse versículo, irmãos, e esse versículo
dizia que em Salmo 27,14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você deve esperar no homem, você deve esperar no teu pastor, você deve esperar no teu patrão para que aumente o teu salário. Não, senhor. Se você esperar no homem ou no teu médico, você está completamente enganado. Diz ali o salmista que você tem que esperar no Senhor. E muitas vezes Deus nos coloca, irmãos, numa prova, e você olha para a direita e não vê uma saída, olha para a esquerda e não vê saída, olha para frente e não vê saída, olha para trás e não vê saída. Não tem quem estenda a mão para você. Você está dentro, às vezes, de um lar, com pessoas ali na sua casa, mas você tem sentido solidão no seu coração. Meu Deus, estou profetizando aqui nessa noite. O que falta na sua vida? Esperança. Esperar no Senhor. É isso que falta na tua vida. E eu percebi, irmãos, que a nossa esperança, ela tem que exceder a esperança do homem natural. Ela tem que exceder a esperança do mundo que o mundo tem. Porque a esperança que o mundo tem, que o homem natural tem, ela é assim. Ele tem esperança que vai ganhar algo, que vai receber algo. De repente vem alguém, cutuca ele, joga uma palavra negativa e ele já escurece. Já cai no chão, cai até em depressão. Vem alguém que magoa ele com palavras que entristece muitas vezes o teu coração, já esmurece. Mas aquele que confia no Senhor jamais se deixa abalar. Aquele que confia no Senhor